Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, para a gente fortalecer a pregação do Evangelho, não se esqueçam das coisas que estão passando aqui na parte de baixo do nosso vídeo. Bom, a gente vai responder hoje a pergunta do irmão Gildemar. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Antes de irmos à Bíblia, os pedidos de oração de hoje, a irmã Silvana pediu oração por ela, porque ela está desempregada, e a gente sabe que os tempos que estamos vivendo de pandemia são muito difíceis, então possamos estar orando pela irmã Silvana, que ela consiga um emprego. A irmã Antônia pediu oração pelos filhos dela, para que eles abram o coração a Deus, para que Deus toque eles, então possamos estar orando pelos filhos da irmã Antônia. E a irmã Sandra Souza pediu oração pela saúde dela e da mãe, então possamos estar orando também pela saúde da irmã Sandra. Esses tempos que estamos vivendo, a saúde é um dos bens mais importantes que nós temos. Então possamos estar orando pela saúde da irmã Sandra e da mãe dela. Irmãos, tudo bem? Fazendo um corte aqui, esqueci de algo importante. Nós estamos abrindo um grupo de estudos da Bíblia no WhatsApp. A gente vai estudar a Bíblia juntos, eu, você e outros irmãos. Então, na descrição do vídeo aqui tem um link para você entrar nesse grupo de estudos. Entra lá, vou mandar uma enquete hoje mesmo nesse grupo para que a gente possa responder, alinhando o melhor horário, plataforma e o tema dos nossos estudos bíblicos. Então, aguardo você lá. Então vamos lá, a pergunta do irmão Gildemar. Quais eram essas práticas dos tempos de Moisés que eram comuns aos povos ao redor do povo hebreu, do povo de Israel futuro? Vamos lá, abrir nossas Bíblias, Êxodo capítulo 34, verso 15. São muitas práticas, eu trouxe aqui 2 versos, a gente vai ver 3 delas e a gente vai refletir um pouquinho sobre elas. Então, Êxodo 34, verso 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses deles e lhes sacrificando, alguém te convides e comas dos seus sacrifícios. Então aqui a gente já vê 2 pontos, já nesse único verso a gente já tem 2 pontos que são extremamente importantes para a gente trazer para os nossos dias hoje. Tudo que a gente vê na história, se você viu o vídeo de ontem, o sermonete de ontem, do irmão Jefferson, nós temos que aprender a história, porque quem não aprende com a história acaba repetindo os mesmos erros. Então aqui, quais são os 2 pecados que tem aqui? Um deles, é bem claro aqui, a adoração a outros deuses. E como é que a gente entende isso hoje? Como é que a gente traz isso hoje para a nossa vida? Hoje, muitas pessoas passam pouquíssimo tempo com Deus, pouquíssimo tempo com a palavra de Deus, pouquíssimo tempo adorando a Deus, refletindo sobre Deus. E o que essas pessoas estão fazendo hoje? Elas estão grudadas na TV, assistindo séries, novelas, filmes, elas estão grudadas no celular, nas redes sociais, vendo a vida das pessoas. Elas estão, enfim, elas não têm tempo com Deus porque elas têm tempo para muitas outras coisas que acaba sendo o Deus dessas pessoas. O Deus é a rede social, é o tempo que ela vai ficar ali, é a foto que ela vai compartilhar, é a pessoa que ela vai seguir, é o filme que ela vai ver, a série que não acabou ainda. Hoje é um termo muito comum maratonar, passar horas e horas na frente da televisão assistindo coisas que não vão ajudar no crescimento espiritual dessa pessoa. Então, esse tipo de coisa acaba sendo nosso Deus hoje em dia. Não são mais estátuas de ouro, mas são objetos de plástico que tomam toda a nossa atenção e toda a nossa adoração. Então devemos ter cuidado com a idolatria hoje, assim como naqueles tempos. E aqui é importante, né, que ele fala para não se associar com as pessoas que fazem isso, que são os moradores da terra. Não faça aliança com os moradores da terra. Então, tomar cuidado com quem nos relacionamos para não cairmos no mesmo pecado, sabermos distinguir isso, porque se eu estou num grupo de amigos onde todo mundo só faz isso, todo mundo está falando da mesma série, eu acabo me incluindo ali, acabo assistindo, acabo ficando horas e horas na frente da televisão para poder ter um assunto para conversar ali. Eu acabo seguindo, acompanhando a vida de tal pessoa para poder ter conversa com o meu grupo de amigos. Então, cuidado com a idolatria. Um outro ponto aqui,
no verso 15. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando. Se prostituindo, aqui a gente também vê um outro pecado, a imoralidade sexual, as orgias. A gente falou quando a gente estudou Apocalipse, agora na terça-feira, sobre isso. Que ali na França, na época da Revolução Francesa, eles trouxeram aquilo de a Sodoma espiritual, né? A prostituição. E a gente vê isso ao longo da história cada vez mais se repetindo. As pessoas não aguardando mais o casamento para ter relações, dentro do casamento, adultério, enfim, tipo, as pessoas não têm mais o sagrado com a sexualidade, não tem mais a espera, não tem mais o desejo de se guardar. E hoje em dia, até novamente, né, para televisão, as séries, filmes, você não tem nada que não tem alguma coisa ali acontecendo, mostrando esse tipo de coisa. Ou seja, quando você está imerso em um filme, imerso em uma série, você está vendo isso o tempo todo, e isso aí acaba se tornando algo normal, porque você vê aquilo. Então, um outro ponto que a gente tem que ter cuidado nos dias de hoje é com relação à imoralidade sexual. Em outro verso, para a gente encerrar, esse também é importante, Levítico, verso 28, capítulo 18, Levítico, capítulo 18, verso 21. Nós podemos ver a mesma prática em Levítico 20, verso 2, mas a gente só vai ler Levítico 18, verso 21, porque acaba falando o mesmo ponto. E da tua descendência darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Vamos ler o capítulo 20, verso 2, só para reforçar, a gente já está aqui. Levítico 20, verso 2. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinassem em Israel, que der o seu filho a Moloque, será morto, o povo da terra o apedrejará. Então aqui uma prática que era muito comum nos tempos de Moisés era o sacrifício de crianças, o sacrifício ao deus Moloque. A gente vai ver mais para frente ao deus Baal, onde eles pegavam as crianças. E a gente vê ali em Moloque que um deus Moloque era um deus que estava com as mãos assim abertas, né? Uma cabeça de touro, o corpo de homem, e ele tinha uma barriga que se abria, que era uma fornalha, e as pessoas jogavam as crianças ali naquela fornalha para matar as crianças em sacrifício a esse deus. Eu falei de filmes agora, que devemos ter cuidado com filmes que nós vemos, com séries, mas eu vou recomendar um filme aos irmãos que eu vi inclusive nesse domingo com a minha esposa, é 40 Dias pela Vida. É um filme que trata de uma pessoa cristã que conhecia a Deus e ela, por alguns motivos errados da vida, ela emergiu nesse mundo de aborto. E por que eu estou falando disso quando eu falei desse verso de Moloque? Quando a gente vê esse filme, a gente vê as pessoas que estão nesse alto escalão, do desejo de quero liberar, quero fazer isso, fazer clínicas, as pessoas precisam fazer isso. Quando você vê a diretora principal lá da clínica, uma mulher, quando ela fala do aborto, quando ela fala do desejo que ela tem, da importância para ela que é o aborto, eu vi ali uma adoração a um Deus, um ar satânico na face daquela pessoa. Então, eu posso estar falando aqui coisas que não deveria, inclusive falei com a minha esposa que não iria falar disso, mas é inevitável. Depois de ter visto aquele filme, a gente tinha conversado, quando eu estava estudando sobre o tema, eu tinha conversado com ela, ela falou, melhor não falar disso, mas os homens devem sempre ouvir as suas esposas, mas tem momentos que eles devem fazer aquilo que eles acreditam ser correto. Então, assistam esse filme e vejam como o que esse grupo acima que deseja o aborto, que quer implantar isso, vejam se vocês não conseguem fazer uma associação com o que está aqui, com o sacrifício de crianças. E aí vocês começam a entender o porquê que
o mundo está do jeito que está, porque muitas pessoas grandes, elas estão desejando e empurrando o mundo para isso. E é um aviso, né? Um alerta que possamos sempre optar pela vida, porque a própria Bíblia nos diz que desde o ventre da nossa mãe, Deus já havia nos concebido, Deus já nos conhecia, Deus já havia nos planejado, e até mesmo antes disso. Então possamos estar orando para que mais e mais pessoas entendam e lutem por essa causa dos 40 dias pela vida, que se eu não me engano é uma ONG nos Estados Unidos, e tem lutado em favor da vida dos bebês que ainda não tiveram o seu nascimento fora da barriga, que são totalmente dependentes da mãe. Então, quais são os 3 pecados? A imoralidade sexual, a idolatria e o sacrifício de crianças. E nos dias de hoje nós vemos os mesmos erros do passado se repetindo. Possamos estar orando pelo nosso mundo, possamos estar orando pelos nossos governantes, que eles possam agir sempre em favor daquilo que a palavra de Deus nos diz e nos mostra que é correto. Então, dito isso, espero ter respondido a pergunta do irmão Gildemar. Tem muitas outras coisas, mas acho que esses são os 3 principais que nós devemos não repetir. Não devemos repetir nenhum erro, né, hoje, mas esses são os 3 que mais têm influenciado a nossa sociedade hoje. A idolatria, a imoralidade sexual e o sacrifício de crianças. Então, convido agora os irmãos, puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra e estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos auxilie e nos mostre o caminho que devemos seguir, que não tropecemos nos mesmos erros cometidos no passado, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos conduza e que possamos estar de pé breve quando Jesus voltar, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.